Eu tenho certeza que você provavelmente conhece o Skype, um programa grátis que você possa conversar com qualquer pessoa por webcam ou microfone. Já que a maioria de nós estávamos indo para a faculdade. Semana passada eu estava conversando com a Annie, uma garota que conheci na escola. Nós acabamos de se mudar para os nossos novos apartamentos. Ambos estamos solteiros e o primeiro semestre ainda não havia começado, o que significa muito tempo de conversa. Normalmente nós conversaremos pelo menos uma vez ao dia. Os assuntos que nós conversamos não era tão interessante. Ela havia comprado os fones novos e eu assisti a Princesa Prometida pela primeira vez. Mas isso não era sobre o assunto. Era apenas legal ter uma campanha familiar para conversar, sabe? Enfim. Era uma manhã de terça-feira e eu tive fora a noite passada. Eu ainda podia sentir o efeito da ressaca, mas fui acordado com o som do Skype. Me xinguei mentalmente por ter deixado o notebook ligado e levantei da cama, massageando minhas têmporas. Oi? Meus olhos estavam doloridos e eu tive que lutar para me concentrar e mantê-los abertos. A luz do monitor parecia muito forte. Annie estava sorrindo e arrumada, exibindo seus novos fones de ouvido. Ela acenou para mim lentamente e eu tentei responder com um sorriso. Olha só quanta animação. Ela disse. Você deveria ter me visto a noite passada. Meus movimentos deixaram todos no chão. Isso não me impressiona. Ei, você não tem encontro com seu doutor hoje? Eu olhei pro calendário, mas tinha uma caneta que parecia correr pelo papel. Então eu presumi que ela estava certa. Qualquer raio de sol, por minúsculo que fosse, estava fazendo meus olhos latejarem. Que se dane! Eu murmurei. E você? Quais são os seus planos de hoje? Esperando uma ligação da Erin. Ela viajou ontem e deixou apenas uma carta na mesa dela, dizendo que ia visitar a família. Quem é Erin mesmo? Eu perguntei sério. Sabe como é, seus amigos falam demais dos outros e você acaba não lembrando quem que é. Annie fez uma careta. Minha vizinha, o quarto dela em frente ao meu, ela simplesmente desapareceu. Quer dizer, isso foi há um dia, mas eu estava pensando em dar uma ligada para os pais dela, só para saber se ela está bem. Eu dei os ombros e disse: melhor prevenir do que remediar, não é? Antes que ela pudesse responder, eu ouvi um som do alarme. Ela começou a falar várias das coisas que abafava pelo barulho. Eu cobri minhas orelhas. O que você disse? Eu disse, é o alarme de incêndio. Eu vou lá fora só por um momento ou a supervisora vai encher muito meu saco. Que horas eu posso te ligar? Eu disse, falando mais alto que pude. Minha cabeça ainda estava doendo. Não se preocupe, só vou ficar lá por máximo 5 minutos. Vou deixar o Skype aberto. Depois de dizer isso, ela levantou, colocou os fones na mesa e saiu pelo quarto. Após alguns minutos, o alarme acessou. Então a porta abriu. Não era Annie. No entanto, estava usando um sobretudo de terno vermelho e azul. Um chapéu com uma máscara feita de algum bode ou ovelha. Mas meus olhos foram atraídos pelas mãos. Uma luva de borracha que parecia ter algo do tipo de zíper. Eu podia imaginar que essas luvas em mão era de açougueiro ou de uma pessoa que sai para caçar. Por alguns segundos apenas, eu fiquei me perguntando se esse é algum tipo de brincadeira que a Amy estava fazendo comigo. Mas, depois de alguns minutos analisando a figura, parei de pensar e resolvi fazer algo. O que você está fazendo? Quem é você? Não podia me ouvir de qualquer jeito. Os fones da Amy estavam conectados no notebook. Então, ele apenas ficou lá, observando o quarto. Alguns momentos depois, ele começou a se aproximar da mesa, enquanto eu passei a mão na minha, procurando meu celular. E eu precisava avisar a Annie. Selecionei o número dela, não tirando os olhos da tela nem por um momento. E ele parecia me olhar de volta, quase penetrando a tela. A figura mascarada congelou. Então, calmo e lentamente, esticou sua mão para o espaço fora da câmera.
Eu tentei me esticar e enxergar, mas era impossível. Então eu vi. Estava segurando o celular da Anne, que ela havia deixado na mesa. A figura virou a sua cabeça para o lado, me jogando o que eu chamaria de olhar de piedade. Antes de ignorar minha ligação e colocar algo em cima da mesa da Anne, eu vi por apenas um momento, mas parecia um envelope. A figura andou até o closet dela, abriu a porta, se esgueirando dentro do local um momento depois, tentando se encaixar. Por alguns segundos pareceu hesitar, olhando para o webcam e encontrando meus olhos. Por um momento vi sua boca e seus dentes, que pareciam esboçar um sorriso. Então fechou a porta do closet. Olhei para o meu celular e precisava chamar a polícia, e não havia dúvidas. Mas assim que disquei o número percebi que o quão estúpido soava aquilo. A cidade da Anne estava a mais de 3.000 km de distância da minha, e não poderia ajudar. Disquei o número mesmo assim. Emergência, o que posso ajudar? Ah, sim, eu preciso relatar. Não pude completar a frase porque vi a Anne abrindo a porta e entrando no quarto correndo. O cabelo dela estava molhado por causa da chuva e ela sorria quando se aproximava do webcam. Eu gritei mais alto que pude, e ainda ignorando a dor de cabeça que senti. Pedi para ela correr e senti lágrimas quentes descendo pelo canto dos meus olhos. Ela se sentou e pegou os fones de ouvido, enquanto eu gritava na porta do closet se abria. Senhor, o que posso ajudar? Senhor, o que precisa relatar? Você está machucado? Senhor,